Oi, ok. Pessoal, estamos ao vivo em 5, 4, 3, 2, 1. Boa apresentação. Qualquer coisa eu tô por aqui. Obrigado. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à nossa última palestra da noite de hoje, 6 de junho de 2022, na abertura do segundo Congresso Internacional de Direito e Tecnologia. Eu sou Jefferson Souza, estou aqui na condição de presidente dessa mesa da última palestra, que nós temos como convidado o professor Diogo de Calazans Melo Andrade. Eu vou apresentar o nosso querido palestrante, que também é presidente do Congresso. Então, ele preside a comissão científica organizadora do evento. Já de antemão dizer que agradecer ao convite pela comissão, por estar aqui na condição de presidente, e ainda mais do professor Diogo, que é nosso professor aqui na Universidade de Tiradentes, amigo, colega de trabalho. Então eu estou muito feliz e honrado de estar aqui hoje presidindo essa mesa. Apresentando o nosso palestrante, o professor Diogo de Calazans Melo Andrade. Ele é graduado pela Universidade de Tiradentes em 2002, pós-graduado em Direito Civil pela UNIT em 2005. Ele é mestre em Direito na área de concentração Constitucionalização em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, em 2014. Ele é doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie, em 2018. Professor titular da graduação e do mestrado e doutorado em Direitos Humanos do PPGD da UNIT, em Sergipe. Professor convidado em cursos de pós-graduação, avaliador de várias revistas jurídicas, líder do grupo de pesquisa Novas Tecnologias e o Impacto nos Direitos Humanos, do mestrado em Direitos Humanos da UNIT, autor de obras jurídicas como O Princípio da Função Social da Propriedade Urbana, pela editora Letras Jurídicas, e Direito e Moradia, uma abordagem crítica, pela editora Sal da Terra, e Propriedade Privada e Direito à Moradia, uma crítica, publicado pela editora Ideias e Letras, além de coautor de diversos livros e artigos jurídicos. Experiência profissional e de pesquisa nas áreas de direito da personalidade, direitos humanos, novas tecnologias e crítica ao direito. Diretor científico do IBDFAN em Sergipe e diretor da pós-graduação da Escola Superior de Advocacia da UAB Sergipe. Esse é só um apertado resumo do que o professor Diogo Calazans consegue fazer, apesar de tão jovem aí, pesquisador. Então, hoje ele vai nos brindar com a sua palestra intitulada Cidades Inteligentes e Segregação Digital. Eu passo a palavra para o professor Diogo Calazans. Estamos acompanhando o chat, então vocês podem interagir durante a palestra e já surgindo as dúvidas, perguntas, comentários, podem ir registrando no nosso chat e no final a gente abre um espaço para eventuais questionamentos que venham a surgir durante a palestra do professor Diogo. Professor Diogo, bom trabalho, uma excelente palestra, a palavra está com você. Boa noite a todos e a todas. Obrigado pelas palestras, pelas palavras, professor Jefferson. Professor Jefferson é um professor também da Universidade de Tiradentes, um amigo e um grande pesquisador também em Direito e Tecnologia. Essa palestra que eu vou falar um pouco para vocês hoje, ela é fruto de uma matéria que eu estudo, um tema que se chama Cidades Inteligentes. Hoje, especificamente, eu quero falar para vocês sobre cidades inteligentes e a consequência que essa cidade inteligente tem, que é a segregação digital. Eu preparei para vocês, para facilitar o acompanhamento dessa palestra, uns slides, que inclusive já está disponível, esses slides para vocês, se porventura quiserem, baixar no meu Instagram. O meu Instagram é @prof.diogo.calazans, com S no meio e S no final, e vocês podem baixar o slide lá e ter acesso a ele. Então, eu vou compartilhar a partir de agora a minha tela com os slides. Tá tudo ok? Dá para ver a tela? Tá tudo ok? Sim, perfeito. Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Cidades inteligentes e segregação digital. O que é que a gente precisa saber sobre esse tema
que eu vou falar para vocês hoje. Primeiro, é que existe uma crescente e rápida urbanização no Brasil e no mundo. Só para vocês terem uma ideia, 70% da população mundial viverá nas cidades até 2050. Na América Latina, essa previsão é de 81% da população irá para a cidade. E no Brasil, 85% já vive na cidade desde 2010. Isso é um dado retirado da própria ONU e atualizado em 2019. Então, imaginem vocês a quantidade de pessoas que sai da área rural para ir para a área urbana, e isso tem várias consequências, inclusive para a tecnologia e para o direito. Então, qual é o dilema da palestra de hoje? Eu, lendo a semana passada sobre o tema, eu achei essa frase super interessante que diz assim, aí, ser ou não ser digital, eis uma nova questão. Então, o dilema, na verdade, da palestra de hoje é para uma pequena parcela da população mundial. Parcela essa que não vai ter o acesso a essa tecnologia, a esse mundo digital. Então, o significado maior dessa separação digital está justamente nas portas que fecharão para o futuro para as pessoas que não têm acesso à tecnologia. A gente viu recentemente na pandemia a quantidade de pessoas que ficavam na frente dos bancos, principalmente na Caixa Econômica, porque não tinha um simples aplicativo, um smartphone que poderia receber ou fazer transações relacionadas às verbas que o governo federal trouxe para elas. Então, para uma parcela razoável da população que tem tecnologia, essa tecnologia, obviamente, é boa para ela, mas aquela parcela que nós vamos tratar hoje, no tema de hoje, é que vai sofrer, é que as portas vão se fechar quando ela não tem a tecnologia. E cidades digitais está intimamente ligado às TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação. Essas tecnologias, elas têm infiltrações em quase todos os planos de existência. E a cidade digital está totalmente ligada à globalização. Quanto mais o mundo é globalizado, mais nós podemos ter operações online, mais nós podemos ter um controle do tráfego urbano. O mundo todo, inclusive o Brasil, perde bilhões com congestionamento. Então, um dos temas mais estudados nas cidades inteligentes é transformar o tráfego urbano em um tráfego inteligente para que não se perca tanto dinheiro com o tempo e a demora entre uma mercadoria que sai de uma cidade para uma mercadoria que chega em outra. E aí nós temos, dentro de cada município, o que se chama, entre aspas, de sala de controle. Em São Paulo, já está sendo implantado para os policiais câmeras na própria farda do policial para filmar toda o seu dia e fazer um controle na segurança do município. Então, isso nós temos dois direitos que devem ser ponderados e tratados, que é a privacidade do cidadão e a segurança pública do policial, que nesse caso especificamente prepondera sobre a privacidade. E aí, os municípios, eles trazem, é comum normalmente se trazer alguns atributos nesses programas de gestão. Então, o que é que o município que quer transformar aquela cidade em digital geralmente faz para isso? Primeiro, ele deve ter a presença de equipamentos primários, terminais de computador, disponíveis para a população. Segundo, um acesso gratuito de internet, garantindo a todos os atores sociais esse acesso, e uma cobertura geográfica para todo o município, além
da acessibilidade, usabilidade, inteligibilidade e o que isso tudo se compreende, o que se chama nos municípios de inclusão digital. Mas aí não para por aí. Além disso, tem que ter uma banda larga, uma infraestrutura de cabos para que haja o tráfego de informações entre a população. Além disso, o oferecimento de serviços públicos e privados em um ambiente virtual. Na prática, o que é que um município pequeno, que tem pouca estrutura, primeiro faz para transformar esse município em uma cidade inteligente? O primeiro é um site, um portal do município para oferecer os serviços públicos e facilitar o cidadão não ter que se dirigir em um órgão público, por exemplo, para contestar uma multa, para tirar a segunda via no documento ou para retirar uma certidão pública, por exemplo. E aí, com isso, há uma integração dos serviços, tanto dos serviços públicos, entre os órgãos, instâncias governamentais e a cidade. O que, na verdade, se quer e nós defendemos é, com a cidade digital, aproximar o cidadão do poder público, não só na criação da política pública, como também da execução da política pública e principalmente da fiscalização dessa política pública. E aí, ainda dentro desse tema, a gente tem que falar da digitalidade. A digitalidade é um dos atributos do subespaço e serve para garantir, através dessas TICs, o cumprimento de dois importantes princípios. O primeiro é o princípio da integração, e aí esse princípio da integração ele vai ligar os indivíduos, os governos em diferentes níveis de organização, seja entre estados, seja entre países, ou entre continentes, ou até mesmo entre blocos econômicos, entre firmas, instituições civis, e aí nós temos uma combinação, interação entre elas. E o segundo princípio é o da integralidade. E aí os efeitos compreendem a integração sinergética dos setores, todos os setores das políticas públicas. Mas, como tudo tem um benefício, nós temos também o malefício da digitalidade. Qual é o malefício? Tema principal da palestra de hoje. Isso bloqueia os habitantes de uma cidade, aqueles que não têm acesso a dispositivo como um simples smartphone, computadores, para acessar todos esses serviços que eu acabei de falar. E aí, quais são os exemplos práticos que nós temos desses excluídos na sociedade de informação? É aquela pessoa que não tem um e-mail, é aquela pessoa que não tem acesso a saber as notícias altas e relevantes do Brasil e do mundo pelo seu celular, é aquela outra que não tem o acesso a um bate-papo online com qualquer pessoa de qualquer ponto do planeta, é aquela que não pode trabalhar remotamente, como eu estou fazendo agora, como vários professores do Brasil durante todos esses anos fizeram, e aquela que não pode assistir a aula à distância. Quantas pessoas queriam estar participando ou poderiam estar participando desse segundo Conditec e elas não têm acesso a uma internet de qualidade ou até mesmo smartphone ou computador e não têm acesso gratuito e online desse congresso? Então, essas são as pessoas excluídas que nós vamos analisar. E aí, lendo um artigo super interessante na semana passada, que a referência está aí, de Manuel Lemos e Renato, eles trouxeram e criaram um índice de segregação digital. E veja que interessante, eles criaram uma fórmula para desenvolver e chegar ao índice de cada cidade. E vejam o que é que tem nessa fórmula. ISD é o índice de segregação digital, é igual ao índice de conectividade, então só tem conexão aquele que tem internet, perceba a quantidade de pessoas que estão excluídas. Segundo, mais o índice de escolaridade,
quanto mais escolaridade, mais acesso ao meio digital, mais o índice de rendimento familiar, a quantidade de renda que aquela família tem. E aí você soma esses três índices, conectividade, escolaridade e rendimento familiar, divide por 3 e chega ao índice de cada cidade. E aí eles trazem, no mesmo artigo, que era o objeto da pesquisa, o índice de segregação digital no município de Campinas. E a gente sabe que o município de Campinas a cidade de Campinas uma referência de cidade digital, é uma referência de grandes universidades no Brasil, mas mesmo assim a gente vê nesse mapa que existe, como em qualquer lugar, uma segregação digital. A fonte também está desse gráfico no mesmo artigo citado anteriormente e aí ao lado. E aí, quais são as consequências desse índice? Primeiro, as políticas municipais de difusão das TICs acentuam as assimetrias sociais, especialmente quando relacionado ao uso dos recursos públicos direcionados ao setor, podendo, inclusive, se afirmar, segundo os autores desse artigo, e é também o meu entendimento, que é um mecanismo de acirramento das desigualdades socioespaciais. Então, percebam o que eu quero dizer, que quanto mais TICs desenvolvidas por município, isso pode trazer maior segregação digital. E aí nós não podemos esquecer que dentro da Agenda 2030, nós temos um modelo global tem o objetivo, né, de acabar com a pobreza, promover a prosperidade, o bem-estar social de todos, proteger o meio ambiente e combater as alterações climáticas. E, principalmente, integrar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são as famosas ODS. O que é que essa ODS tem a ver com as cidades digitais? E aí nós temos 17 objetivos dessas ODS e 169 metas para que os países alcancem o desenvolvimento sustentável em todos os anos e até 2030. E aí, qual dessas ODS se enquadra a cidade digital? E aí nós temos a ODS 11, que está circulada aí no slide, a ODS amarela, que tem o título Cidades e Comunidades Sustentáveis. Eu não sei se vocês já perceberam, mas toda vez que a gente ouve falar da palavra cidade inteligente, ela tem vários sinônimos, como cidade digital, cidade sustentável, é sinônimo de cidade inteligente. Tem tudo a ver a sustentabilidade e o meio ambiente com a cidade inteligente. Tem tudo a ver você monitorar através da tecnologia a Amazônia, por exemplo. Então, dentro desses objetivos 11, está inserido especificamente as cidades inteligentes, que é o tema da nossa palestra de hoje. E aí, eu trago para vocês também um documento que é a ISO 37122, que traz a Organização Internacional de Normatização para Cidades Inteligentes. Dentro dessa norma brasileira, que a primeira edição está aí em 9/7/2020, ela especifica e estabelece metodologias, ou seja, metodologias para um conjunto de indicadores para cidades inteligentes. Eu estou dizendo isso, gente, pelo seguinte: se vocês forem no Google e procurar o que é uma cidade inteligente, a depender do autor, vai trazer requisitos diferentes. Por exemplo, tem autores que pregam que a cidade mais inteligente do Brasil é Campinas, outros dizem que é Rio de Janeiro, outros dizem que é Brasília. Mas quais são, com base em que esses doutrinadores trazem isso? Nós temos que, para afirmar isso, nós temos que utilizar essa norma internacional. E dentro dela, nós temos 80 indicadores para conciliar e orientar
o uso da tecnologia com as necessidades da cidade e, com isso, aí sim, nós temos como assegurar o bem-estar dos seus moradores. Além desse instrumento importante, nós também temos no Brasil, e está em debate, a Carta Brasileira, que traz a visão nacional sobre as cidades inteligentes. E aí, o primeiro ponto, o desenho eu cortei, mas é diversidade territorial. Então, vai se analisar as disparidades regionais, urbanas e digitais. Vai se falar também nessa carta sobre a governança das cidades inteligentes, o que o poder público pode aplicar como uma ação para a cidade inteligente, a comunicação estratégica. Então, imagine que quanto a gente perde, por exemplo, na comunicação entre órgãos, na comunicação entre tribunais de justiça, na comunicação entre departamentos. Fala também da infraestrutura digital e da segurança cibernética. Cada dia que nós passamos e vivemos, nós conhecemos crimes cibernéticos, que inclusive é um dos temas das palestras do segundo Conditec. Fala também da transformação da economia urbana, fala da regulação e da necessidade da existência de uma legislação no Brasil que trate especificamente sobre as cidades inteligentes e os impactos sistêmicos da digitalização na cidade. Quais as consequências dessa digitalização para a cidade inteligente? A necessidade dessa legislação, nós já temos um projeto de lei, que é esse projeto 976 de 2021, e nesse projeto de lei, que está em andamento na Câmara dos Deputados, ele busca instituir uma política nacional de cidades inteligentes. E dentro dele, vocês podem depois ter acesso e ler com detalhes, vai prever as regras gerais para a implantação das cidades inteligentes no Brasil. Então, vejam que antes mesmo da gente falar de um projeto de lei federal, a gente tem que entender que a sistemática da Constituição ela é feita da seguinte forma: a Constituição Federal ela não traz dentro dela os requisitos para o preenchimento da função social da propriedade urbana, da função social da cidade. Ela deixa a cargo de cada cidade, através do seu plano diretor, tratar e legislar sobre cidade inteligente. Então, além dessa lei federal, que é necessária ser aprovada, cada município deve ter uma lei, através do seu plano diretor, que trate da cidade inteligente. Então, eu sempre digo, não tem como ter uma cidade inteligente se o plano diretor é burro. Então, não tem como você transformar a sua cidade em uma cidade inteligente se o seu plano diretor não fala de cidade inteligente. Então, é uma crítica também, que inclusive foi a minha palestra do ano passado, específica sobre as cidades inteligentes e o plano diretor. E aí eu trouxe para vocês alguns casos de cidades inteligentes, de smart cities, que causam a segregação digital. Quando se fala de segregação, nós temos vários tipos de segregação. A segregação mais famosa é a segregação espacial, quando o poder econômico, através do poder público, faz com que as pessoas se retirem, as casas, bairros e cidades se afastem, se retirem, porque ali deve ter novos empreendimentos, novos prédios comerciais, novos condomínios de luxo. Isso é a segregação espacial, mas o nosso tema é a segregação digital. E segundo uma pesquisa recente feita em Salvador, foi concluído que as TICs em Salvador não são capazes de solucionar os problemas estruturais profundos e complexos através da interação passiva dos cidadãos, mas apontam para um falso direito à cidade. Então, nem sempre aquelas leis
que tratam da cidade inteligente está em conformidade com o direito à cidade. Pelo contrário, essas leis podem ocasionar, como ocasionou, segundo essa pesquisa, uma segregação na nossa querida cidade de Salvador. Além disso, nós temos um caso citado mundialmente, que é a segregação na capital de Ruanda, que, nesse caso, foi criado um projeto chamado Cidade Visão, e teve, obviamente, o lado positivo, que foram os grandes passos na redução da poluição que existia dentro das áreas urbanas, com a elaboração desse projeto. Mas esse projeto, apesar de criar um bairro com alta tecnologia, com Wi-Fi gratuito, nas cidades, nas praças, e lâmpadas movidas à energia solar, o projeto ocasionou na cidade de Ruanda que os habitantes fossem removidos à força para dar lugar ao projeto. Então, percebam, uma parte da cidade de Ruanda foi retirada das pessoas para instalar esse projeto Visão, que, por um lado, trouxe um benefício, que é redução da poluição, utilização da internet Wi-Fi, lâmpadas movidas à energia solar, mas, por outro lado, trouxe um grande malefício, que é a segregação digital. Além disso, nós temos segregação digital no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos. Nós sabemos que mais de 80% da população americana já tem acesso à internet, mas lá também constata-se a segregação digital. E quem é que é segregado nos Estados Unidos? Os negros, os latinos, as classes sociais de menor nível de educação, classes essas que não têm acesso à internet, que os brancos mais ricos e americanos têm. Por outro lado, nós tivemos o famoso caso aqui no Brasil, que foi a segregação no Rio de Janeiro, com a Copa e, posteriormente, com as Olimpíadas. Então, existe um observatório das metrópoles, que é um dos observatórios mais importantes para aqueles que querem estudar direito à cidade. É um observatório vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele estima que mais de 200 mil pessoas, após a Copa e após as Olimpíadas, foram removidas ou ameaçadas de remoção por causa desses projetos esportivos, que houve uma supervalorização de algumas regiões após a Copa do Mundo de 2014 e continuando com as Olimpíadas de 2016. Também a gente não pode esquecer de um instituto que aparentemente é igual à segregação, mas que é totalmente diferente e que muitas pessoas confundem, que é a gentrificação. Quando se fala em gentrificação, a gente está tratando de um processo em que o espaço geográfico urbano se transforma, ou seja, se ressignifica, sobretudo em função de uma valorização acentuada e um enobrecimento de uma área antes considerada periférica. Eu vou mostrar para vocês aqui uma foto da favela do Vidigal do Rio de Janeiro. Mas todos vocês que conhecem a Rua Augusta, em São Paulo, apesar de não estar citada em nenhum artigo, eu pesquisei sobre isso, vocês percebem que no início da Rua Augusta foi construído grandes condomínios de luxo em São Paulo. E nós sabemos que a Rua Augusta é uma rua situada no centro da cidade, uma rua que não era valorizada e que é uma rua da noite paulistana. Mas hoje, com a gentrificação, uma área da Rua Augusta foi totalmente gentrificada,
para estabelecer lá dentro condomínios de alto padrão em São Paulo. Mas eu trouxe uma foto da favela do Rio de Janeiro, Vidigal, para exemplificar isso a vocês aí. Vejam, do lado direito você vê as favelas e a própria comunidade instalada lá, e do lado, parede com parede, você vê uma casa de alto padrão, ou seja, uma gentrificação. Nós temos dentro das favelas do Rio de Janeiro bares e restaurantes famosíssimos que você paga uma fortuna para você entrar. Ou seja, há, quando o poder econômico quer, uma valorização, inclusive uma valorização com investimentos públicos e também investimentos privados para ressignificar aqueles bairros que eu acabei de falar. E aí, já partindo para o final dessa pequena fala de hoje, eu queria falar para vocês sobre a responsabilidade dessa gentrificação. Quem é que é responsável por isso? Ninguém tem dúvida que a responsabilidade por isso é do poder público, porque no Brasil é o poder público o responsável pela inclusão do cidadão como usuário digital. Essa internet que a gente viu lá na Lei de Marco Civil e que ela foi considerada e é considerada como um direito fundamental, ela tem que ser efetivada pelo poder público para que a população tenha acesso a essa tecnologia. Mas isso não leva a nada se a população, antes de ter o acesso à tecnologia, a população não tenha educação, e principalmente uma educação digital. Não adianta você dar um smartphone com internet para uma pessoa que não sabe ler. Então, são essas as pequenas considerações que eu encerro a minha fala de hoje. Deixo aí meu Instagram, para que, se vocês quiserem pegar os slides dessa palestra, meu LinkedIn, meu e-mail, meu site, estou aqui, a partir de agora, à disposição, para que, se porventura alguém tenha algum questionamento e alguma dúvida. Obrigado. Muito obrigado, professor Diogo. Estou aqui à É disposição. sempre um verdadeiro aprendizado, né? Poder assistir. Consegue me ouvir? Sim, sim, perfeitamente. Então, como eu estava falando, é sempre bom lhe ouvir e aprender. Você, para mim, é referência no tema, então já tive a oportunidade de ver você falar sobre cidades inteligentes, né? Fica aí várias reflexões se interessando sobre a temática, né? E eu acho que só um comentário sobre a sua fala final, da questão de você, ainda que você pense, né, por meio de políticas públicas, que o Estado dê o acesso à internet, apesar de ser uma grande barreira, né, não adianta você trazer toda uma infraestrutura tecnológica para as cidades, para transformar essas cidades em cidades inteligentes, e até dar o próprio recurso tecnológico de centros, se você não tiver uma população, principalmente aquela população mais vulnerável, né, socioeconomicamente falando e até culturalmente, de você dar o aprendizado. A ONU, e você mencionou muito bem os ODS, a ONU ela tem um relatório sobre as pedras angulares para sociedades inclusivas de conhecimento, e ela fala da alfabetização midiática e informacional. Exatamente, isso se conecta muito com o que você propriamente falou na sua palestra, né? É importante a gente pensar não só na arquitetura tecnológica, mas também no conhecimento que deve ser dado a essa população em condições de vulnerabilidade. Então, é incrível a sua palestra, todas as informações que você traz para a gente, para os alunos que estão nos assistindo, estudiosos, pesquisadores sobre o tema. Então, a gente encerra por aqui, né? Novamente agradecendo
a sua disponibilidade, as suas contribuições, né, a sua fala, e desejamos a todos, né, que estão nos assistindo que tenham um excelente evento. Hoje é só o começo, então ainda teremos mais dias de Conditec, já na sua segunda edição, e aí cabe aqui pontuar que o Conditec ele acaba se tornando, né, um evento referência na área de direito, tecnologia e inovação, e aí parabenizo ao professor Diogo Calazans por ter tomado essa iniciativa e criado já desde o ano passado, no auge da pandemia, e que bom que a internet possibilita encontros assim de pessoas não só do Brasil, porque é um evento internacional, então com palestrantes também internacional e gratuito, né, para que as pessoas possam também acompanhar a maioria das palestras de forma gratuita. Então é isso. Parabenizar a todos. A gente tem, né, as pessoas se manifestando aqui no chat, a Letícia falando pontos relevantes a serem debatidos cada vez mais sobre a ótica dos marcos regulatórios no país, excelente, parabenizando, né? Então, a gente sabe que a audiência que nos assiste agora, em plenas 21h42, está muito feliz com a sua palestra, e é isso, professor Diogo. Se você quiser fazer mais algum tipo de comentário, a palavra está com você. Obrigado, Jefferson. Queria aproveitar o finalzinho só para lembrar que, além das noites que nós teremos, né, de palestra, amanhã, terça, quarta e quinta, especialmente nesse Conditec, nós vamos ter amanhã à tarde, às 2 horas, um encontro entre PPGDs. Nós vamos ter um encontro que vai reunir os egressos e mestrandos e doutorandos da UNIT, da UNOESC e da UniCeub. O link para acesso, que é um evento também aberto ao público, está no site do Conditec. E vocês que são pesquisadores, que fazem mestrado e fazem doutorado, aproveitem a oportunidade para trocar informações, trocar figurinhas, trocar uma literatura, uma referência, e amanhã à tarde nós estaremos amanhã à tarde e à noite aqui também no Conditec. Então, agradeço a presença, lembrando a vocês que vocês têm aí meus contatos, se porventura vocês não assistirem a palestra ao vivo, mas sim posteriormente gravada, eu estou disponível aí no e-mail, na rede social, para tirar todas as dúvidas. Tchau,